Graças e paz, povo de Deus, aqui é o pastor Jefferson. Gostaria de estar compartilhando junto com os irmãos mais uma leitura nesta tarde, aonde que está lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 3, e versículo de 1 a seguir, que diz assim, capítulo de 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de 1 a seguir. Diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. A observar a vossa honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuários. Amém? Amados, gostaria de me apegar exatamente ao primeiro versículo e ao segundo versículo. Eu gostaria de deixar o tema dessa mensagem: mulher temente a Deus. Nós acabamos de ler aqui que quando a mulher é submissa ao seu esposo, o que é o ato de submissão? É o ato de ser obediente, temente ao seu esposo. E nós vemos aqui nesta palavra que quando a mulher realmente é submissa ao seu esposo, elas, por mais que seu esposo não seja uma pessoa convertida, ele vai ser ganho pelaquilo que você vai demonstrar, pelaquilo que você vai testemunhar a ele. E nós vemos nessa palavra que quando a mulher é submissa ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ele venha ser ganho sem palavra alguma. Ou seja, através das suas atitudes, através do seu ensinamento, através do seu viver, do seu dia a dia, você vai ganhar o seu esposo para Cristo. E nós vemos hoje muitos casais ao qual não caminham junto, ao qual não andam junto, ao qual não têm os mesmos pensamentos junto. E vemos que muitas das esposas são até cristãs, elas servem a Cristo. Mas quando elas chegam dentro de casa, elas não tomam a atitude de uma mulher cristã. Ela não sabe ser submissa. Daí talvez você vai dizer, mas pastor, você não sabe o que eu enfrento, você não sabe o que eu passo. Mas a palavra de Deus, amadas, ela está deixando bem claro que quando você é submissa ao seu esposo, você vai ganhar ele, mesmo que ele não conheça a palavra, você vai ganhar, ou seja, vai alcançar ele para Cristo através do seu testemunho, através daquilo que você tem vivido, através daquilo que você tem mostrado para ele. Como é que você quer ganhar o seu esposo, você estando dentro da igreja, e você não mostra uma atitude de uma pessoa cristã? Como é que você quer ganhar o seu esposo se você não tem palavras de sabedoria? Porque a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. Ou seja, você tem que dar o gosto. Daí o seu esposo é mundano, seu marido é mundano, uma pessoa qual não conhece Cristo, uma pessoa qual não acredita em Cristo. E você é a diferença. Você é o sal da terra. Você tinha que dar o gosto dentro da sua casa. Você tem que dar o exemplo dentro da sua casa. E muitas vezes é você que, muitas vezes, bota tudo a perder. Muitas vezes é você que joga tudo para o alto. Então a palavra de Deus está dizendo que se você usa de sabedoria e submissão, mesmo que o seu esposo não conheça a palavra, você vai ganhar ele para Cristo. Porque ele vai ver em você uma pessoa temente. Ele vai ver em você uma pessoa obediente ao Senhor. E nós vemos nessa palavra também que eu posso colocar, mais acrescentar algo aqui, que você é a luz do mundo.
Então, aonde há luz, a treva não prevalece. Ou seja, dentro da sua casa, se há trevas, se há dificuldades, se há luta, este mal é obrigado a sair. Porque você tem a presença do Senhor Deus. Você tem a presença do Senhor Jesus. E nós temos que entender que talvez tem faltado esse conhecimento para você. Tem faltado essa sabedoria para você. Porque muitas vezes, por causa da atitude, do cansaço, das situações ao qual tem se tornado na sua vida, você acaba discutindo, você acaba mostrando aquela pessoa que você não é. Você começa a mostrar uma pessoa que você não é dentro da igreja, dentro da casa de Deus. E daí talvez você vai dizer, pastor, mas você não sabe como é que é a vida, como é que é o meu esposo. Irmã, eu não quero apontar uma falha sua. Eu quero te deixar um ensinamento que quando você tem temor a Deus, você obedece às coisas de Deus. Você pratica as coisas de Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro, ser forte e corajoso. Porque se Deus ele te prometeu, ele vai cumprir. Temos que entender que esse ensinamento, quando você usa de sabedoria, você acaba conquistando o seu esposo para você. Você acaba conquistando a pessoa do seu esposo. Porque se nós continuar ali o versículo, ele vai dizer que o seu esposo vai ser ganho, seu esposo vai aceitar Jesus futuramente pelo temor que você demonstra a ele, pelo ensinamento que você está demonstrando a ele com as atitudes. Então a Bíblia diz que não adianta talvez você mostrar aquela pessoa exterior. Não adianta talvez você andar bem vestida. Talvez não adianta você ter uma boa falatória. Não adianta talvez você ter uma boa vestimenta. Ou ter ornamentado seus cabelos e essas coisas todas, esses aparatos. Tá bem maquiada. Não adianta nada disso. Porque muitas vezes você está bem por fora, mas está podre por dentro. Muitas vezes você tem uma aparência boa, mas diante daquela presença de Deus, o Espírito de Deus, você não tem nada. Então eu quero te dizer que o Senhor ele quer restaurar sim a sua vida, ele quer restaurar sim o seu lar, mas basta você tomar uma atitude de sabedoria, tomar uma atitude de convicção, de ter certeza que você vai alcançar a misericórdia de Deus. E muitas pessoas, talvez, têm se perdido por causa disso. Muitas pessoas, talvez, têm botado tudo a perder porque não têm usado de sabedoria. Muitos casamentos têm se destruído hoje porque a esposa quer enfrentar o marido. O marido chega cansado dentro de casa e ela quer afrontar. Ela quer colocar a conversa em dia, ela quer botar as coisas, os pingos nos is. E daí ela se diz cristã. Ela se diz uma mulher sábia. E daí lá na igreja ela confessa a Deus, Senhor, eu te louvo, eu te adoro. E dentro de casa fecha o pau. Dentro de casa quebra tudo. A Bíblia diz que muitas vezes confessamos Deus com a nossa boca, mas o nosso coração está cheio de amargura. Nosso coração está cheio de maldade. Quantas das esposas ficam maquinando o mal para o marido? Quantas das esposas estão esperando o momento para bater de frente com o seu esposo? De frente com a situação? Então a palavra de Deus está deixando bem claro que quando você é submissa, vou ler novamente esse versículo. Mulheres, sejam vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. É forte esse versículo, minhas irmãs. Ele está deixando bem claro como é que você tem que se comportar. Ele está deixando bem claro como é que você tem que agir. Porque se o seu esposo ainda não é convertido, se o seu esposo ainda não segue a Cristo junto com você, conforme as suas atitudes, o seu proceder, aquilo que você tem vivido, ele vai seguir contigo. Porque ele vai entender que dentro da casa dele tem uma mulher de Deus. Ele vai entender que dentro da casa dele tem uma esposa sábia.
Ele vai entender que dentro da casa dele tem uma mulher auxiliadora. Então a palavra de Deus está deixando bem claro. Que você tem que ser uma mulher idônea. Uma mulher qualificada. Uma mulher cheia da sabedoria. Uma mulher cheia da direção de Deus. E muitas vezes não. Você dá liberdade ao inimigo. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes o inimigo tem maquinado, tem manipulado você como fantoche e você tem dado brecha. Você tem deixado o inimigo agir na sua vida. Então eu quero te dizer, minha amada, que quando você usar da sabedoria, usar desse entendimento ao qual Deus está nos dando nessa tarde, a sua vida vai começar a mudar. E você disse, pastor, mas eu não sei por que a minha vida não muda. Eu não sei por que meu esposo não vem para Jesus. Eu quero te dizer que o seu esposo não vem para Jesus porque você não tem dado sabedoria. Você não tem dado testemunho de mulher de Deus. Seu esposo não vem para Jesus porque você não usou de sabedoria para converter ele para o Senhor Jesus. Quando era para você ter ficado quieta, você falou demais. Quando era para você dar um bom testemunho, você usou de má palavra. Então a palavra de Deus está deixando bem claro, amadas, que se você ser uma mulher submissa, igualmente ao seu esposo, a palavra de Deus diz que por mais que ele não conheça da palavra, mas ele vai ser ganho através do testemunho da esposa. Ele vai ser ganho para Jesus através do testemunho da esposa. E isso é forte, amados. Isso é muito forte. E a palavra de Deus diz mais, porque ele vai ver em você temor, ele vai ver em você uma pessoa fiel, ele vai ver em você uma pessoa temente ao Senhor. E ele vai dizer, mas a minha esposa, quando eu estava lá bebendo, a minha esposa estava lá buscando de Deus pela minha vida. Quando eu estava lá no bar, na jogatina, a minha esposa estava lá orando por mim. Quando eu estava lá buscando outros prazeres para a minha vida, a minha esposa estava lá, buscando por mim. Então por que eu não estou acompanhando ela? Eu fiz o que fiz e ela estava lá, firme do meu lado, buscando de Deus pela minha vida. E agora vou retribuir, vou estar caminhando com ela. E assim Deus nos ensina nessa tarde. Assim Deus deixa esse ensinamento nessa tarde para nós. Você, mulher, tem que ser temente. Mulher sábia, submissa. A mulher que almeja o temor do Senhor, ela alcança bênçãos sobre a vida dela. Então por isso que eu deixo essa mensagem nessa tarde para vocês. Eu tenho certeza que Deus vai edificar abundantemente as nossas vidas no nome de Jesus. Logo, logo, nós já vamos estar orando e Deus vai estar abençoando as nossas vidas.